Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de julho de 2023, nessa sexta-feira, dia 30 de junho. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um instante, a programação de hoje. Nós temos, então, inicialmente, a apresentação da previsão de afluências de curto prazo, de julho e agosto de 2023, começando agora às 9h30. Em seguida, a apresentação dos resultados do PMO de julho. E o último item da pauta de hoje seria a leitura da ata da reunião. Após a leitura da ata, faremos um encerramento que está previsto por volta das 10h20, 10h30 de hoje. Então, para abrir esse segundo dia do PMO, eu peço apoio ao Carlo para fazer a apresentação da previsão de afluências de curto prazo de julho e agosto de 2023. Bom dia, Carlo. Bom dia, Dani. Bom dia a todos também que nos assistem. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Certo. Então, iniciando a apresentação da previsão de afluência de curto prazo para julho e agosto, começando com um aviso, conforme também já havia sido apresentado ontem, essa aqui é a nova tabela de ENAs, será considerada a partir do PMO de julho. Então, alteração em função da atualização das produtibilidades a 5% e do volume útil das usinas de Pimental e Belo Monte. Seguindo então para o subsistema Sudeste, aqui temos a previsão de vazões de junho, com a evolução de todos os estudos de PMO, revisão 1, revisão 2, 3 e 4. Percebemos então uma leve melhora nas condições previstas, com o fechamento aqui previsto para o mês estimado em 95% da MLT, que corresponde ao 42º menor do histórico para o mês de junho. Com relação, então, à previsão para o mês de julho, vemos, então, aqui o subsistema Sudeste com as afluências mantendo essa tendência de redução. Então, a previsão indica um fechamento em 86% da MLT, correspondendo ao 28º menor do histórico para o mês de julho. Aqui apresentando o acompanhamento das afluências da bacia do Rio Grande, então também mantendo esse comportamento de recessão, com a previsão indicando um fechamento de 98% da MLT. Na bacia do Rio Paranaíba também, de forma semelhante à bacia do Rio Grande, a manutenção dessa recessão com precisão de fechamento em 73% da MLT. Na bacia do Rio Tietê, a previsão de fechamento também indica algo próximo da MLT, em torno de 94%. A bacia do Rio Paranapanema, a previsão de fechamento fica em torno de 62% da MLT, e do Rio Paraná, em torno de 93% da MLT. Passando ao subsistema Sul, então, para o mês de junho, vemos uma boa variação, indo de 46% sendo o mínimo, com o mês fechamento estimado agora nessa revisão em 79%, corresponde ao 45º menor do histórico. As previsões para julho, então, indicam uma redução nas afluências na primeira semana, seguida de um leve aumento. Então, a previsão de fechamento para o mês de julho fica em 64% da MLT, correspondendo ao 34º menor do histórico. Tivemos, então, um acompanhamento das zenas da bacia do Rio Iguaçu, mantendo, então, a recessão que já vinha sendo constatada no horizonte verificado. Então, a previsão de fechamento para essa bacia fica em 48% da MLT. No Rio Uruguai, de forma semelhante, temos uma manutenção dessa diminuição das afluências, seguida de um leve aumento aqui, então, a partir da segunda semana prevista, e a previsão de fechamento para essa bacia fica em 71% da MLT. Passando para o subsistema Nordeste, com relação ao mês de junho, vemos bastante estabilidade entre as previsões, com então, o mês estimado fechando em 51%, correspondendo ao sexto menor do histórico de junho. Com relação às previsões de julho,
Então, a previsão de fechamento é de 55% da MLT, mantendo uma leve redução aqui nas afluências, correspondendo então ao oitavo menor do histórico. Bacia de São Francisco, percebe-se que a previsão indica uma manutenção desse mesmo patamar de vazões até o final do horizonte, previsão de fechamento por mês ficando em 55% da MLT. No subsistema norte, para o mês de junho, então, percebe-se então que as condições previstas elas foram reduzindo ao longo conforme vamos avançando no tempo, então o mês estimado ficou com fechamento em 76% da MLT, correspondendo ao 21º menor do histórico. Em relação ao mês de julho, manutenção da recessão aqui dessas afluências, com fechamento em 80% da MLT, sendo esse o 20º menor do histórico no mês de julho. Aqui temos a bacia do Rio Tocantins, então seguindo o já indicado ali pelo subsistema, com a diminuição das afluências e a previsão de fechamento em 68% da MLT. Passando para o SIM, mostrando então aqui a previsão mensal para as bacias. Em geral, temos aqui a única bacia com previsão acima de 120%, sendo aqui a bacia do Rio Curuaúna. Então, aqui o sul, temos previsões abaixo da MLT, algumas bacias aqui do Nordeste também abaixo da MLT. Aqui temos o Paraná, o GT também apresentando previsões entre 80% e 120% da MLT. Então, na sua maioria, as previsões abaixo de 120% da MLT. Aqui apresentamos a previsão mensal para os subsistemas com horizontes semanais. Temos então para o subsistema norte previsão saindo de 97% da MLT e indo até 77% na semana 5. No subsistema sudeste, saindo de 94 e finalizando em 88. Subsistema sul, único a apresentar esse aumento nas condições, saindo de 54 e evoluindo para a última semana, ficando em 76%. E o subsistema nordeste, ficando nesse patamar de 53 e fechando em 57. Então, aqui os valores esperados e limite da previsão aqui para o mês de julho. Sudeste variando entre 76% e 97% da MLT. Então, o valor esperado é de 86%. O subsistema sul, uma variação um pouco maior, indo de 34% até 96%. O valor esperado, 64%. Nordeste, de 51% a 58%, com valor esperado em 55%. E o Norte, variando de 73% a 86%, sendo o valor esperado de 80% da MLT. Então, apresentando agora o cenário de vazões, gerados a partir do modelo GVASP, com previsão mensal para o mês de julho de 2003, gerados cenário de afluência para o mês de agosto, com 50 mil ruídos gerados, agregados em 353 aberturas. Para o subsistema sudeste, vemos que praticamente 94% dos cenários indicam previsão entre 70% e 110% da MLT, ou então a manutenção dessa diminuição das afluências. No subsistema sul já temos uma distribuição abrangendo todos os patamares aqui elencados, com cerca de 46% das vazões abaixo então de 70% e uma concentração de 11% das vazões acima de 150% da MLT. No subsistema Nordeste, a maior concentração de cenários, cerca de 93%, praticamente tudo, ficando entre 70% e 50% da MLT. E o subsistema Norte também, uma grande concentração de cenários, cerca de 79%, nessa faixa entre 90% e 70% da MLT. E com isso eu encerro a apresentação, fico à disposição para qualquer questionamento, se devolvo a palavra para você, Dani. Muito obrigada, Carlo. Agora eu vou apresentar os resultados do PMO de julho. Peço só um segundinho que eu vou compartilhar a tela. Acredito que já estejam todos vendo. Bom,
Então, vou apresentar os resultados do PMO, obtidos com o modelo Decomp para o mês de julho de 2023. E aqui saiu errado, né? Julho, depois eu vou corrigir na versão final. Bom, temos aqui na agenda da apresentação os destaques dos dados de entrada, os principais dados de entrada, GENA, previsão de carga, importação de energia, custo marginal de operação, aí já como resultados o custo marginal de operação, o armazenamento em todos os subsistemas, a expectativa de despacho térmico, comando de despacho antecipado das usinas movidas a GNL e informações adicionais. Então, entrando aqui na parte dos principais insumos para que consideramos nessa simulação do PMO em julho, como apresentado agora há pouco pelo Carlos, né, eu não vou entrar em detalhes, fica aqui apenas para consulta posterior e referência as energias naturais afluentes consideradas nas simulações dos valores esperados, limite inferior e limite superior, né, dos três casos simulados aqui com o modelo Decomp. Em relação à previsão de carga, a gente teve uma apresentação ontem também, então aqui é só a tabela resumo, considerando a previsão de carga com os valores semanais por subsistemas, chegando no mês de julho em valor médio de 71.232 megawatts médios de carga para este mês. Não recebemos oferta de importação de energia tanto pelo Uruguai quanto pela Argentina para essa semana, para a primeira semana de julho. E agora, entrando nos primeiros resultados apresentados, vamos começar aqui pelo custo marginal de operação dos subsistemas. Seguimos a tendência observada nos últimos meses de CMOs nulos em todos os subsistemas, todos os patamares de carga. Nesse diagrama esquemático que a gente apresenta aqui à direita, podemos observar, né, os 4 subsistemas, os principais troncos representados no modelo Decomp, apenas no limite FNES, no patamar de carga média, nós tivemos esse limite sendo atingido, os demais limites de interligação entre subsistemas não foram atingidos. Bom, considerando esse cenário de CMOs muito baixos, afluências bastante favoráveis, nós estamos, então, partindo, o estado inicial dos nossos reservatórios no SIM é de 86,7% da energia armazenada, e a expectativa para o final do mês de julho é de 83,3% da energia armazenada, sendo que no Sudeste a evolução é de 86,3% para 83,5%, no Sul de 88,3%, depressionando um pouco para 82,8%, Nordeste de 84,7% para 79%, e o Norte em 97,2% para 96%. Os valores das semanas intermediárias são apresentados também nessa tabela, lembrando que esses valores serão revistos nas revisões semanais do PMO. Em termos de despacho térmico, nós apresentamos agora o despacho térmico por modalidade, ou seja, se é por restrição elétrica, inflexibilidade ou ordem de mérito, para todos os subsistemas, com destaques aqui para a primeira semana. Então, o despacho térmico indicado pelo modelo Decomp para essa primeira semana de julho é de cerca de 5.000 megawatts médios, distribuído entre as 4 regiões, conforme apresentado nessa tabela, 2.600 no Sudeste, 840 no Sul, 12 no Nordeste e cerca de 1.500 no Norte. E, no caso, todos os subsistemas com despacho apenas por inflexibilidade. Esse valor previsto para as demais semanas desse primeiro mês são apresentados nessa tabela, né, aqui à direita. Nós observamos que o despacho também continua em torno de 4.400 megawatts médios em todas as semanas, sendo também puramente por inflexibilidade, dado que estamos com CMOs nulos, com perspectiva de CMOs nulos em todas as semanas, conforme vimos na tela anterior. Ainda sobre despacho térmico, em atendimento à portaria normativa 62 do Ministério, de 30 de março de 2023, apresentamos aqui a expectativa de despacho térmico no horizonte do Decomp até agosto de 2023. Então, aqui nesses gráficos, eu vou explicar esse gráfico aqui. Por exemplo, aqui no primeiro deles, à esquerda, acima, nós temos o Sudeste, com essa expectativa de despacho térmico durante as semanas, conforme apresentei no slide anterior,
puramente por inflexibilidade, e aqui para esses 3 valores aqui representam o valor esperado, limite inferior de todos os cenários observados no segundo mês, que é o do PMO, que é no mês de agosto. Ou seja, em todos os cenários, permanecemos com o despacho térmico na inflexibilidade no valor de 2.995,7 para o subsistema sudeste. O mesmo ocorre para o subsistema sul, com despacho apenas por inflexibilidade, na ordem de 350 megawatts médios, no nordeste de 350 e no norte de 1.148 megawatts médios. Assim, no SIM, no mês 2, no mês de agosto, nós temos uma expectativa de despacho térmico de 4.850 megawatts médios. Sobre as usinas movidas a GNL, a gás natural liquefeito, essas usinas são comandadas antecipadamente, com 9 semanas de antecedência. Então, nessa semana, nós já estamos realizando a programação para a semana que vai do dia 2 de setembro até o dia 8 de setembro de 2023, e as 3 usinas movidas a GNL, que são Santa Cruz, no sudeste, Santa Cruz e Luiz Barre Melo, no sudeste, e Porto Sergipe, no nordeste, as 3 usinas permanecem sem comando de despacho antecipado, por ordem de mérito, nem por razões elétricas, em função do benefício, de despacho dessas usinas, obtido pelo modelo Decomp ser nulo, portanto inferior ao custo variável dessas 3 usinas. Lembrando que o despacho térmico, das usinas que não são movidas a GNL são refinados na etapa de programação diária com auxílio do modelo D100, portanto o despacho térmico por região apresentado nos slides anteriores é apenas indicativo, e aqui no caso do comando antecipado de usinas a GNL, esse sim sai aqui da programação aqui com o modelo Decomp, porque ele é realizado com 2 meses de antecedência. Aqui ainda um detalhamento maior sobre o despacho indicado pelo modelo Decomp para essa primeira semana. Então, aquele valor de inflexibilidade agregado, apresentado nos slides anteriores, é apresentado aqui por usina para cada um dos subsistemas. Nós publicamos nos nossos relatórios essa tabela aberta, contendo todas as usinas da configuração, mesmo aquelas que não foram despachadas por inflexibilidade ou por nenhum outro motivo. Então, aqui apenas para efeito de apresentação, a gente reduz a apenas as usinas que estão com algum despacho. Então, observamos aqui as usinas do Sudeste e do Sul, com seus respectivos combustíveis, custos variáveis e montante de despacho de inflexibilidade declarada, e o total de despacho para cada um dos 3 patamares de carga. E nesse slide seguinte, a mesma informação, só que agora para os subsistemas Nordeste e Norte, totalizando toda a inflexibilidade apresentada nos slides anteriores. Bom, finalizando aqui a apresentação em termos de informações adicionais, aproveito para lembrar que aqui no Sintegre nós temos o fórum do PMO para envio de perguntas, ele fica aberto sempre às sextas-feiras de 9 até meio-dia, o fórum já está aberto para envio de qualquer dúvida, o deck preliminar foi processado ontem à noite, publicado ontem à noite e está à disposição, tanto o deck quanto os dados semanais, dos dados dos agentes, que foram considerados nessa simulação. Havendo alguma dúvida ou questionamento, podem ser enviados aqui tanto pelo fórum, e depois eu vou passar aqui no próximo slide o endereço para envio de comunicação com dúvidas específicas a respeito do PMO. Lembrando que nas próximas semanas nós já temos uma programação, as revisões serão feitas, né, o fórum será aberto nos dias 7, 14 e 21 de julho para as revisões 1, 2 e 3 respectivamente. Aqui sim estão os nossos endereços de contato para dúvidas específicas aqui sobre o PMO, para o e-mail pmo@ons.org.br, e as demais demandas podem ser encaminhadas diretamente para a central de atendimento em relacionamento.agentes@ons.org.br. Esses eram os principais destaques dos resultados do PMO. Com isso, eu finalizo aqui esse primeiro bloco de apresentações. Faremos uma pausa de 5 minutos e retornaremos logo em seguida. Até mais. Acredito que já estejam todos acompanhando comigo na tela a ata do PMO de julho. Eu vou iniciar a leitura. Ata da reunião do PMO de julho de 2023. Data 29 e 30 de junho de 2023. Local, transmissão online pelo site do ONS. Programação mensal de operação, julho de 2023. Desenvolvimento da reunião do dia 29/6/2023. As seguintes apresentações foram realizadas.
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Restrições enquadradas na previsibilidade para cálculo do PLD. 2. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE. Previsão e acompanhamento de carga, e os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de julho de 2023, para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão de carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão de Carga, PEC, iniciou sua apresentação abordando sobre o panorama das informações econômicas recentes, como a expectativa de mercado do relatório Focus e os indicadores de confiança publicados pela FGV e BRE. Dando sequência, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada, considerando para a estimativa de fechamento do mês de junho de 2023 os valores verificados até o dia 25/6 e os demais dias previstos. Além disso, foram mostrados os gráficos com a evolução da carga verificada ajustada comparada à carga verificada nos últimos 12 meses. Por fim, as previsões consolidadas por subsistemas no PMO de julho de 2023 para os meses de julho e agosto de 2023 foram apresentadas, sendo essas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2023-2027. 3. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, a atualização dos limites de curto prazo. 4. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM, no mês de junho de 2023, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de julho de 2023, para a elaboração do PMO do referido mês, curva referencial de deplecionamento da UHE Tucuruí 2023, acompanhamento do modelo DECEM na programação diária, análise das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas. Meteorologia e Hidrologia, 29/6/2023. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. A passagem de uma frente fria e a atuação de áreas de instabilidade entre as regiões Sul e Sudeste no final da primeira quinzena do mês de junho favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias da região Sul, Paranapanema, Tietê, Grande e no trecho incremental a UHE Itaipu. A partir da segunda quinzena do mês, as frentes frias passaram a atuar apenas na região sul, ocasionando precipitação nas bacias localizadas nessa região. A bacia do Rio Madeira e os trechos baixos das bacias dos rios Tocantins, Xingu e Tapajós apresentaram pancadas de chuva em pontos isolados no decorrer do mês. Devido ao padrão sinótico observado durante o mês de junho, a precipitação está acima da média histórica na bacia do Rio Tietê e no trecho montante a UHE Foz do Areia, na bacia do Rio Iguaçu, próximo da média nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai, e abaixo da média nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM. As capitais de todas as regiões do país apresentaram valores de temperatura mínima e máxima variando entre a média e acima da média histórica. A configuração sinótica observada na primeira semana e na segunda quinzena do mês de junho favoreceu as gerações eólica e solar da região Nordeste. Na apresentação, foi informado que, devido a uma atualização do modelo SMWF, o mesmo foi removido da combinação de previsão de precipitação desde o dia 28/6/2023, devendo permanecer desta maneira pelo período mínimo de 134 dias. A data de retorno do modelo será avisada com antecedência em reuniões do PMO e ou nas revisões semanais. Climatologicamente, os meses de julho, agosto e setembro, JAS, são secos, com o início da transição para o período seco começando em setembro, que é o mês em que há mais frentes frias avançando pelo sudeste e alcançando o nordeste, o que ocasiona maiores volumes de chuva nessas regiões do que nos meses anteriores. Embora julho seja o mês mais frio do ano nas regiões sul, sudeste e Mato Grosso do Sul, devido à incursão de massas de ar frio na retaguarda das frentes frias, o trimestre julho, agosto e setembro é marcado pela forte elevação das temperaturas das demais áreas do Brasil. A geração eólica é favorecida com a intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul, ASAS, nesta época do ano. No decorrer do mês de junho, o fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento da temperatura da superfície do mar, TSM, do Oceano Pacífico Equatorial, se estabeleceu. A previsão de consenso do Climate Prediction Center, CPC, indica a probabilidade de cerca de 80% de continuidade do fenômeno até o verão.
A maioria dos modelos climáticos disponíveis indicam maior probabilidade de precipitação entre os tercis normal e acima da média para as bacias do subsistema sul para o trimestre julho, agosto e setembro de 2023. Em relação à temperatura, os modelos climáticos indicam maior probabilidade de temperaturas entre os tercis normal e acima da média para a maior parte do Brasil. Com relação à previsão hidrológica, foram apresentados os hidrogramas acompanhados da precipitação média verificada e média previstas pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de julho de 2023. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teres Pires, Xingu e Doce. Foi indicada a atualização das produtibilidades a 65% do volume útil das usinas hidrelétricas Pimental e Belo Monte, que implicaram na atualização dos produtos de Enas no Sintegre. Esta atualização será considerada nos relatórios de acompanhamento e previsão hidrológica a partir da semana operativa que tem início em 1º de julho de 2023. Foram, então, apresentados os resultados para o SIM e para os subsistemas das previsões estendidas realizadas com a precipitação prevista pelo modelo SMWF para o mês de julho, e empregando a precipitação prevista pelo modelo CFS para um horizonte de 6 meses. 30 de junho de 2023. Conforme aviso no dia anterior, foi apresentada a tabela de ENA com os valores, com as novas MLTs por subsistema, válidas a partir do PMO de julho de 2023, devido à atualização das produtibilidades das usinas hidrelétricas Pimental e Belo Monte. Em seguida, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de junho de 2023 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de julho de 2023 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que os subsistemas Sudeste, 86%, Sul, 64%, Nordeste, 55% e Norte, 80%, estão todos abaixo da MLT. Para o mês de agosto de 2023, foram gerados 50 mil ruídos, agregados em 353 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 56,9% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários possuem grande dispersão. Assim, 64,9% dos cenários apontam ENAs inferiores à MLT. 11,2% dos cenários apresentam valor de ENA na média de longo termo e 24% dos cenários apontam ENAs superiores à MLT. Para o subsistema Nordeste, todos os cenários se encontram abaixo da MLT, sendo que 93,4% dos cenários gerados apresentam ENAs entre 50% e 70% da MLT. Para o subsistema Norte, 79,2% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., NBPar, informou que a potência contratada pela NBPar com Itaipu para o mês de julho de 2023 para o sistema brasileiro é de 10.555 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de julho foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de julho de 2023. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Bem, essa era eu finalizo aqui o compartilhamento da ata e a leitura da mesma. Vamos aguardar 30 minutos para o envio de contribuições ao texto, que devem ser encaminhados para o e-mail pmo@ons.org.br. Assim, agora são 10h07, até 10h40 nós vamos aguardar para finalizar e publicar a ata. Eu vou dar uma breve olhada se temos algum questionamento enviado aqui no nosso site. Acredito que não tivemos nenhum questionamento adicional. Portanto, com a leitura da ata, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e Vox que viabilizaram o encontro. Lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira,
dia 7 de julho, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana a todos.